Algumas pessoas acham que a Bíblia justifica suas atitudes racistas, mas quando examinamos o que a Bíblia diz sobre a origem dos diferentes grupos de pessoas, encontramos uma história completamente diferente. É fácil perceber que as pessoas vêm em todas as formas e tamanhos. Algumas são baixas, outras altas, algumas têm o cabelo ruivo, outras têm cabelos castanhos. Algumas têm nariz grande, bem, já deu para ter uma ideia. É uma variedade surpreendente de pessoas. A respeito dessa variedade, tendemos a agrupar as pessoas de acordo com uma ou mais características físicas que tenham em comum. Estes grupos são frequentemente chamados de raça, e os aspectos que os definem são considerados características raciais. Muitas pessoas tratam outras de maneira diferente, dependendo dessas supostas características raciais. Elas acreditam que essas diferenças são mais do que apenas a cor da pele e têm implicações para o seu valor como seres humanos, e até para seu lugar na escada evolutiva. Isso é justificável? Claro que não. Quantas raças de pessoas existem? Como elas surgiram? E essas diferenças justificam o preconceito? Vamos até uma base bíblica. A palavra de Deus resolve essa questão. Há apenas uma raça de pessoas, isto é claro, na história encontrada em Gênesis. No início, Deus criou o primeiro homem, Adão. Depois ele criou a primeira mulher, Eva, a partir de uma costela de Adão. Adão e Eva foram nossos pais originais, feitos à imagem de Deus. Todos os humanos têm sua origem nessas duas pessoas, isto é, plenamente claro em Gênesis 3:20, onde Adão diz que Eva era a mãe de todos os viventes. Então, se somos todos descendentes de Adão e Eva, deveríamos ser todos parecidos, certo? Como podemos explicar as diferenças entre pessoas? A Torre de Babel. Gênesis 11 descreve uma época quando os humanos se rebelaram contra Deus ao se fixarem em Babel e se recusarem a se espalhar pelo mundo. Por causa disso, Deus confundiu a sua língua, e o grupo de pessoas se separaram e se distanciaram um dos outros. Como consequência de Babel, os grupos de pessoas se tornaram geneticamente isolados. E também, como consequência disso, eles não puderam mais se misturar facilmente, significando que casavam e tinham filhos primariamente dentro do seu grupo particular. À medida que os anos passaram, cada grupo desenvolveu sua própria cultura e maneiras de fazer as coisas. Com o isolamento genético, certos traços se tornaram mais proeminentes em cada grupo. Essas características étnicas são erroneamente consideradas características raciais, mas na realidade existe apenas uma raça, a raça humana. Todos esses povos eram simplesmente pessoas. Cor da pele. Usemos a cor da pele para ilustrar o processo. O pigmento primariamente responsável pela cor da pele de cada um é a melanina. Em última análise, todos têm a mesma cor de pele. Temos apenas tons de pele variados. As duas formas de melanina são eumelanina, de castanho para preto, e a feomelanina, do vermelho para o amarelo. Sua proporção determina o tom da pele. Então, qual seria a causa de algumas pessoas terem uma pele escura, enquanto a pele de outras é mais clara? Onde elas vivem faz diferença. Por exemplo, pele mais escura em pessoas que vivem em regiões próximas ao Equador os protege da intensa luz solar, reduzindo seu risco de câncer de pele. Pessoas que vivem em latitudes mais altas, onde a luz solar é menos intensa, precisam de uma pele mais clara para produzir vitamina D eficientemente. Em cada caso, aqueles que tinham as características propícias à vida naquela região ali, permaneceram e se reproduziram. Aqueles que não tinham as características adequadas ou se mudaram ou diminuíram em número até desaparecerem. Ao longo de muitas gerações, essas características favoráveis seriam levadas avante no conjunto de genes, e as características menos favoráveis tenderiam a ser eliminadas. Assim, a variabilidade genética em populações isoladas diminui gradualmente. Logo, atualmente, as pessoas de pele bem escura normalmente têm filhos com pele bem escura, e as pessoas com pele bem clara normalmente têm filhos com pele bem clara. Entretanto, as pessoas com tom de pele moreno frequentemente têm filhos com uma gama muito mais ampla de tom de pele. Por quê? Porque esses grupos de pessoas morenas ainda não têm uma variabilidade genética significativa no que diz a respeito do tom de pele. Com base em nosso entendimento sobre a herança de tom de pele, nós suspeitamos fortemente que Adão e Eva tinham uma pele de cor castanha. Isso daria a mais ampla gama de tons de pele em sua descendência, desde o bem claro até o bem escuro. Características raciais.
Além dos tons de pele, outras características são usadas para distinguir um grupo de pessoas de outro. Elas incluem cabelo liso versus cacheado, a espessura dos lábios e a forma das pálpebras. Essas características teriam se desenvolvido ou se tornado mais proeminentes em vários grupos isolados de pessoa ao longo de várias gerações. Lamentavelmente, em vez de darmos glória a Deus pelas diferenças entre nós, seres humanos caídos, usamos essas características com desculpa para julgar nosso semelhante. Agora me diz o porquê disso. Evolução e raça. O problema é que a maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos, não baseia sua cosmovisão e valores na Bíblia. Em lugar disso, ignoram a verdade de Deus e adotam as ideias e valores do homem. Isso é sempre perigoso, mas pode ser mais destrutivo na área das origens do homem e suas implicações no comportamento social. Isso permite considerar alguns grupos de pessoas menos evoluídos do que outras e considerar algumas raças mais próximas do macaco do que outras, sempre pondo sua raça no topo da escada, é claro. Um só sangue. A palavra de Deus é clara, apenas uma raça. Em Atos 10, 26 diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Podemos falar corretamente sobre os grupos de pessoas, mas apenas com o entendimento que estes grupos representam o que a Bíblia se refere como tribos ou nações. Os povos de fato têm heranças culturais e étnicas que podem ser honradas e celebradas, mas somos todos um só sangue. Mesmo em meio às nossas diferenças, somos todos iguais. E se você está perguntando sobre as consequências, porque a ideia de raça nos traz uma pergunta séria. Se há raças diferentes, então por qual raça Cristo morreu? A resposta tem consequências eternas. Todos nós podemos traçar de volta a nossa ascendência até o primeiro homem, Adão. Como descendentes de Adão, então, somos todos pecadores. Como pecadores, precisamos de um Salvador. Isso está em Romanos 5,12. Jesus Cristo, o último Adão, nasceu como homem, como um descendente de Adão. Isso está em 1 Coríntios 15,45. E por causa do seu nascimento, ele era apto para servir como nosso Redentor. Ele foi crucificado, morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte, e aqueles que põem sua fé nele não precisam temer a morte, porque herdam a vida eterna. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje, e não esquece de